O amor de Deus não pode ser comparado a nada. E a gente precisa aprender com o nosso Deus a amar de verdade. Não sei se vocês já perceberam como a gente gosta de selecionar as pessoas para estudar a Bíblia com elas. Talvez você não fale sobre isso, mas você age assim. A gente escolhe uma pessoa que a gente acha que tem perfil. E dizemos, se esse camarada aceitar Jesus, vai ser um crente de mão cheia. Já passou isso pela sua cabeça? Na nossa mente, alguns não têm cara, não têm perfil para serem cristãos. E esses nós excluímos. Não falamos isso, mas agimos assim. Nós não temos muito interesse de partilhar a verdade do amor de Jesus com pessoas que aos nossos olhos não parecem muito com a gente. Com o jeito de ser, com o jeito de se vestir, com a postura moral. E nós começamos assim, meio que sem querer, a fazer uma seleção daqueles que aos nossos olhos são aptos para serem filhos de Deus e são aptos para o céu. Jesus passou o seu ministério inteiro ensinando o contrário. E isso é uma prova do seu grande amor, porque Jesus sabia fazer distinção entre pecador e pecado. Normalmente a gente não consegue. Normalmente, quando a gente condena o pecado, inevitavelmente condena o pecador junto. E Jesus muitas vezes disse que não tolera o pecado, mas ama o pecador. Jesus passou o seu ministério inteiro tentando ensinar isso para os discípulos, para os religiosos da sua época. Mas parece que era difícil entrar na cabeça deles isso. E quando Jesus se aproximava de pessoas como a mulher samaritana, aliás, Jesus passou por Samaria, quando todos os judeus andavam vários quilômetros para dar uma volta, para não ter que passar dentro daquele lugar, onde não tinha ninguém que era digno de receber a palavra do Senhor. Eram todos imundos. E Jesus, em linha reta, marcou o seu percurso e parou em Samaria. Nessa noite eu quero dizer a você que nós não temos o direito de escolher ninguém, selecionar ninguém que deve ou que não deve, que parece ou que não parece, que vai ser bom ou não vai ser bom cristão. O evangelho deve ser partilhado a todos, indistintamente. Na teoria, a gente sabe que é assim, e que deveria ser assim, mas na prática não agimos assim. Jesus sabia fazer distinção entre pecador e pecado. Essa é a glória, a bênção do céu, que a gente tem que aprender nessa noite. Nós temos facilidade para rotular as pessoas. Quando alguém comete uma atitude errada, um pecado grave, nós normalmente rotulamos aquela pessoa. E mesmo que ela se arrependa, mesmo que mude, mesmo que não seja mais assim, ela está marcada para sempre. Não tem mais chance, nunca mais vamos chegar perto. Ela não é digna. Temos medo de nos contaminar. Eu me lembro de uma vez que eu percebi as pessoas não querendo se aproximar de um irmão que tinha sido afastado, estava longe da igreja há muito tempo, por causa de um pecado que tinha cometido.
E as pessoas tinham aversão a esse irmão. E onde ele sentava, as pessoas saíam de perto. E ele uma vez disse: eu não tenho lepra. Eu não estou leproso. Já pensou que situação difícil para uma pessoa? Os nossos olhares, a maneira como a gente cumprimenta são diferentes, porque nós temos facilidade para não distinguir. Não sabemos separar o pecador do seu pecado. Nunca Deus tolerou o pecado, nem tolera. Deus odeia o pecado, mas sempre amou o pecador. E nós temos dificuldade, como seus discípulos, de seguir o nosso mestre. Temos dificuldade. Abra sua Bíblia em Lucas 19 e você encontra aqui uma primeira história. Jesus, apesar de condenar a presunção, o pecado dos fariseus, ele foi à casa deles. Jesus se relacionou com publicanos. Publicanos eram os coletores de impostos para Roma. E pecadores aqui eram qualquer tipo de pessoa que não se identificava com grupos religiosos reconhecidos da época. O pecador aqui descreve um judeu não praticante, que não se preocupava com a observância das leis rabínicas. Lucas 19 narra para a gente um momento muito lindo do ministério de Jesus, mas tremendamente criticado. Eu acredito que se eu estivesse lá, e alguns de nós, talvez teríamos feito a mesma crítica que fizeram os religiosos da época. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral do quê? Maioral dos publicanos, maior de todos os bandidos. Maioral dos publicanos. E rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, e ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima, olhou para Zaqueu. Zaqueu era o maioral dos publicanos. Publicanos eram cobradores de impostos, odiados pelos judeus, porque além de cobrar imposto para Roma, oprimia o povo, roubavam o povo e cobravam muito mais do que tinha que ser cobrado. Zaqueu era um desses. Jesus parou, olhou para cima e falou o quê? Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. Imagine o semblante dos discípulos e dos fariseus da época, ouvindo Jesus dizer: hoje eu vou dormir na casa de um bandido. Como que pode o mestre tomar uma posição dessa? Vocês dizem que ele é o mestre, que ele é o enviado do céu, que ele faz as coisas certas. Ele está indo hospedar-se na casa de um marginal. Como é que a gente reagiria se a gente vivesse no tempo de Jesus? Pense agora você. É meio suspeito, né? Acho que Jesus não deveria ter dado margem para esses comentários. Será que Jesus não conhecia quem era aquele elemento? Nós não sabemos fazer distinção entre o pecador e seu pecado. Por pior que fosse Zaqueu, ele também merecia ter uma chance de salvação. E por isso Jesus parou e foi à sua casa. Sem condenar Zaqueu, depois de ter ali comido, estado num banquete que Zaqueu preparou, Zaqueu disse assim: Senhor, em outras palavras, eu não mereço que o Senhor esteja na minha casa,
Mas só porque o Senhor veio aqui e deu atenção para mim, que sou um ninguém, e eu sei o mal que eu fiz, eu tomei a decisão de devolver 4 vezes mais de tudo aquilo que eu roubei às pessoas que eu roubei. E Jesus disse: na verdade eu digo para todos vocês hoje, que nesse dia, hoje mesmo, veio salvação a essa casa. É muito fácil para a gente condenar o pecador junto com o seu pecado. Eu não estou dizendo que a gente deve fechar os olhos ao pecado. Não, não devemos mesmo. Jesus nunca disse: continua no pecado, vai roubando aí, Zaqueu, você vai ser salvo assim mesmo. Não. Jesus sempre dizia: olha, tua fé te salvou, você está curado, você venceu, mas não peque mais. Mas o pecador era poupado. Aqui está a enormidade do amor de Deus que eu e você precisamos aprender. Não podemos mais continuar selecionando aos nossos próprios olhos, de acordo com o nosso próprio entendimento, aqueles que devem ser membros da nossa igreja, cristãos, aqueles que são aptos para o céu. Não, o evangelho é para todos. Não só para aqueles que têm perfil, para aqueles que aos nossos olhos parece que vão ser bons cristãos. Não temos esse direito. Jesus ensinou isso. Não importa o tamanho do pecado. Jesus nunca tolerou o pecado, mas sempre amou o pecador. Mateus capítulo 9. Jesus chamou um dos coletores de impostos de Roma, que era Mateus, para ser o quê? Para ser seu discípulo. Será que Jesus não conhecia todas as falcatruas de Mateus? Jesus deu uma chance para ele, disse: larga tudo aí, vem e segue-me. E Mateus o seguiu. Mateus ficou tão agradecido, tão deslumbrado, porque o Senhor deu atenção a ele, que sabia que não merecia nada, que resolveu dar um grande banquete, convidou seus amigos, e convidou os discípulos, e convidou muita gente, e lá foi Jesus. E os religiosos da época disseram: que é isso? O seu mestre come com pecadores? Que absurdo! Nunca imaginamos que esse homem enviado do céu, como vocês dizem, ia cometer uma loucura dessa. Será que ele não sabe quem é Mateus? E eles cochichavam isso com os discípulos. Nos versículos 10 a 13, Jesus diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores. Jesus sabia fazer distinção entre pecador e pecado. E nós não podemos mais viver sem agirmos dessa maneira, porque é assim que Jesus espera. Se somos seus discípulos, se somos seus seguidores, devemos andar como ele andou. Devemos saber diferenciar e separar o pecador do seu pecado. Uma história que nos encanta é a de São João capítulo 8. Talvez uma das mais lindas histórias relatadas pelos evangelhos. São João capítulo 8. Jesus tinha ido para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. E aconteceu uma cena inusitada. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença o quê? Verso 3. Uma mulher
surpreendida em adultério. Surpreendida em adultério sozinha. Eu nunca tinha visto uma cena de um flagrante de adultério onde uma pessoa é pega sozinha. A mulher sozinha, em flagrante adultério. Isso foi uma grande armação para ver como Jesus reagia. Mas essa mulher sabia quem ela era. Ela não tinha moral mesmo. Por isso que eles a pegaram fácil. Seu comportamento era totalmente fora do padrão moral daquela sociedade que Deus estabeleceu. Essa mulher foi colocada de pé no meio de todos. E aqueles homens disseram: Senhor, o Senhor que é o mestre vindo do céu, o Senhor sabe o que diz a lei de Moisés? A lei de Moisés diz que essa mulher apanhada em flagrante adultério tem de ser apedrejada. E o que é que o Senhor vai dizer agora? Mestre. Jesus olhou para aquela multidão enfurecida, aquela multidão inflamada pelo inimigo, que queria testá-lo. Olhou para aquela mulher que se sentia um ninguém, porque ela sabia que não tinha valor moral nem para defender sua própria causa. Jesus se abaixou e começou a escrever na areia. Escrever na areia. E disse: se alguém aqui não tem pecados, então atire a primeira pedra. Ninguém reagiu. Ele voltou a escrever na areia. E uma a uma aqueles homens foram abandonando o local. Foram embora. Não ficou ninguém. De repente, quando Jesus levantou a cabeça, só estava a mulher e ele ali. Aquela mulher não valia nada aos olhos daqueles homens, porque era uma pecadora. Ela já estava rotulada. Ela não merecia nada, a atenção de ninguém a não ser a morte. E Jesus, olhando com os olhos de amor e de perdão, disse para ela: onde estão teus acusadores? Ela disse: Senhor, foram todos embora. Jesus falou: mas ninguém te condenou? Estavam todos aqui gritando, queria que te apedrejasse. Ninguém, Senhor. E aí Jesus se virou para ela com um terno olhar e disse: eu também não te condeno, vai, não peques mais, segue teu caminho, segue teu destino e abandona a vida que te fez pecar. Deixa, se preciso, todos teus amigos e jamais esqueças. Leva Deus contigo. Ele é tua força, Ele é teu abrigo e estará contigo. Podes confiar, Ele é tua força, Ele é teu abrigo e estará contigo. Podes confiar.
Aquela mulher não valia nada aos seus próprios olhos. Ela sabia que não tinha conduta, que não podia se defender. Mas percebendo o amor imenso do Mestre por ela, mesmo conhecendo toda a sua maldade, Jesus a amou e a perdoou. E ela não sabia como agradecer. Então nasceram dos seus lábios essas palavras de gratidão. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Sou pecadora, no mal já caminhei, e me ofereces teu perdão. Senhor, não posso merecer o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces teu perdão. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu não mereço. Tu me fizeste ver que ainda posso ser tudo que sempre desejei. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te mais que tudo aqui. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te para sempre. Enfim. Mesmo não valendo nada aos seus próprios olhos e aos olhos das pessoas à sua volta, Jesus deu valor àquela mulher. Porque Jesus sabia separar. Porque Deus sabe separar o pecador do pecado. Deus não rotula. Deus não seleciona. O seu amor é estendido a todos. O seu perdão é oferecido a todos. Mesmo os piores malfeitores. Mesmo aos maiores bandidos. Jesus teve coragem na cruz do Calvário de dizer: Pai, perdoa esses homens. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Alguma vez na vida você já se sentiu um ninguém? Sem valor? Desconsiderado por todos? Sentiu-se desprezado? Parecia que ninguém gostava de você? Por mais que você procurasse fazer alguma coisa para agradar, parece que nada dava certo, ninguém te aceitava no grupo. Já aconteceu isso com você? É horrível se sentir assim. Essa mulher se sentia assim. Mas Deus viu alguma coisa boa nela. Eu sou grato a Deus, porque Deus encontrou alguma coisa em mim que preste, mesmo que eu achasse que não tinha nada para oferecer. Eu sei que você também é grato nessa noite, né? Quando eu me lembro que eu decidi fazer teologia,
E eu já estava no 3º ano e nunca tinha pregado um sermão. Tinha pregado para mim mesmo, mas não para a igreja. E fui à igreja pregar, levei minha mãe para assistir. Mãe sempre é mãe, né? Quando eu terminei o sermão, que durou entre slides e música 10 minutos, ao sair para casa, falei: e aí, mãe? Legal? Foi bom? A mãe falou: foi bom, filho. Foi bom. Eu queria ser um pastor. O meu pai é pastor até hoje. Eu cresci querendo ser isso, mas eu achava que eu não tinha nada para oferecer. E até hoje eu não acredito em tudo que Deus fez por mim, me aceitando no seu ministério, mesmo sem eu ser nada. Quando eu comecei meu ministério lá no interior da Bahia, lá em Irecê, eu imaginava, quando ouvia esses grandes nomes, esses pastores que têm uma oratória tão extraordinária, né? Pastor Bulhon, Pastor Ronaldo Oliveira, Pastor Nemeu Estina e outros tantos nomes, Pastor Fernando Iglesias. Eu falava: coisa linda, que maravilha. Eu achava que sempre ia ver esses homens pela televisão, nunca ia chegar perto deles. Mas quando eu venho fazer uma semana de oração numa igreja dessas, que vocês me dão essa oportunidade, eu nem consigo acreditar. Eu não tenho nada para estar aqui. Eu não sou nada. Eu não mereço estar aqui. Mas o Senhor me deu isso. Porque o Senhor olha para a gente de modo diferente. Não do jeito que as pessoas olham para nós. O olhar de Jesus é diferente. Foi assim com aquela mulher. Você teria coragem de encontrar-se com Saulo de Tarso e dizer que esse homem seria uma bênção para a igreja? Quando ele era um perseguidor dos cristãos, quando ele matava, quando ele prendia, quando ele açoitava, teria coragem de falar: esse homem vai ser uma bênção para o ministério? Ninguém de nós ia dizer isso nunca. E a caminho de Damasco, quando Paulo estava com cartas nas suas mãos para perseguir os cristãos, para prendê-los, o Senhor Jesus marcou o encontro com ele. Nesse encontro ele ficou assustado. Os seus companheiros de viagem não viram nada, mas ouviram a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E Saulo disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Saulo ficou cego e foi encaminhado até Damasco. E em visão, Deus mostrou para Saulo que alguém ia entrar lá, Ananias, iria ungí-lo, porque ele seria uma bênção para o ministério. Atos capítulo 9, quando Deus fala com Ananias: Ananias, levanta-te e vai até uma rua que se chama Direita. Lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. E eu quero que você vá lá e unge esse homem, porque ele é meu último ministério. Leram o que Ananias falou aí? Capítulo 9. Falou: Senhor, parece que o Senhor não conhece quem é Saulo. Esse camarada saiu de lá com cartas para prender a gente. Agora você está mandando eu ungir esse homem. Deus não vê como o homem vê, né? Deus encontra alguma coisa que presta, mesmo na gente que não vale nada, mesmo na gente que se sente um ninguém. E Deus disse para Ananias: vai lá, porque eu já mostrei para ele em visão que você vai entrar e vai ungí-lo. E Ananias foi, obedecendo a ordem de Deus, e chegou-se para Saulo e disse: Saulo, o Senhor, o mesmo que te encontrou no caminho de Damasco, mandou eu vir aqui para ungí-lo, porque você vai ser uma bênção para o ministério, para a pregação do Evangelho. No dia seguinte, Paulo já estava pregando, já tinha esquecido que tinha sido perseguidor, e agora era um homem dedicado ao Evangelho. Deus viu alguma coisa boa em Saulo e o transformou numa grande bênção. Deus hoje olha para você e vê alguma coisa boa em você, querido.
Nunca aceite se sentir um ninguém, porque Deus não olha para você como algumas pessoas olham. Você tem um grande valor para Deus. Mesmo que você se sinta o pior dos pecadores, o mais terrível, que não consegue vencer as tentações, Deus olha para você com olhos de amor, porque Deus consegue separar você do seu pecado. Deus pode transformar você numa grande bênção. E eu quero que você fique grato nessa noite, por causa do olhar de Jesus. Que você seja agradecido nessa noite, porque Deus valoriza você. Que você lembre-se de dizer obrigado, Senhor, porque eu não merecia estar aqui. E o Senhor me deu a luz da verdade, a luz do Evangelho. O Senhor me faz ser útil à tua causa. Eu posso ser alguém. Há um hino no inário, que é a canção da vida. É uma linda música. Isso fala da nossa gratidão, da gratidão que eu e você sentimos nessa noite, porque o Senhor não olha para a gente como as pessoas olham, porque o Senhor nos ama. E mesmo que cometamos o pior de todos os pecados, Ele continua nos amando. Ele odeia nosso pecado. Ele não é cúmplice, mas Ele nos ama e sempre vai nos amar. Nunca se esqueça disso. E nunca permita que o inimigo te faça sentir um ninguém, porque você não é um ninguém, você é alguém, porque Jesus olha para você de modo diferente. Eu queria cantar com você, se nós temos essa letra, vamos ficar em pé e cantar esse hino que é a nossa oração de gratidão nessa noite, pela bênção que tivemos de perceber que o Senhor nos ama, amém? Que o Senhor olha para nós como se fôssemos gente importante, gente fina, gente de valor, mesmo que a gente se sinta um nada, mas Deus nos ama, Deus dá valor a nós. Se Ele pôde aproveitar alguma coisa boa em Saulo, imagine o que não pode aproveitar em você. Quantas coisas boas Deus vê em você, você não tem noção. Agradeça a Ele, porque Ele te ama e separa o seu pecado de você. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Senhor Deus, muito obrigado, porque nessa noite podemos sentir de perto o teu amor mais uma vez.
Obrigado porque o Senhor não olha para nós como a gente mesmo olha, nem como as pessoas olham. E o Senhor não vê os nossos defeitos, mas vê alguma coisa boa, vê alguma coisa de valor e quer transformar-nos para sermos um instrumento de bênção, como foi aquela mulher que Jesus amou de maneira extraordinária, aquela mulher que estava desprezada, jogada na sarjeta da vida moral. O Senhor deu a ela uma nova chance, uma nova oportunidade, e ela se tornou uma grande bênção. Pai querido, se há alguém nessa noite aqui, que em algum momento da vida, por causa das escolhas que fez, por causa do pecado que escolheu seguir, ou por causa do comentário de alguém, se sentiu um ninguém, por favor, Senhor, renova dentro desse coração a certeza de que o Senhor vê alguma coisa boa nessa pessoa. Obrigado, porque nós não valemos nada aos nossos próprios olhos, mas o Senhor vê alguma coisa de valor na gente. O Senhor nos ama, o Senhor vê que nós podemos ser úteis à tua causa, e mesmo falhos e cheios de defeitos, o Senhor nos usa, nos dá a chance de sermos usados, como também fizeste com Saulo de Tarso. Pai querido, nós te somos imensamente gratos nessa noite, porque o Senhor nos ama desse jeito, porque o Senhor nos perdoa desse jeito, e porque o Senhor sabe separar nosso pecado de nós mesmos, porque o Senhor nunca tolerou o pecado, mas sempre nos amou, sempre esteve disposto a nos perdoar, e sempre esteve disposto a nos dar uma nova oportunidade. Queremos aproveitar a oportunidade nessa noite que o Senhor nos dá, e nos colocarmos novamente nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos aceites, fracos, defeituosos, tendentes para o mal, queremos ser úteis à tua causa. Faz de todos nós instrumentos de bênção nas tuas mãos. Aceita a nossa entrega em nosso coração mais uma vez, em nome de Jesus, amém.